paz do Senhor, estamos estudando as lições bíblicas da classe de adultos do quarto trimestre de 2023, o tema da revista Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Estamos estudando a lição número 5, o tema da lição, uma perspectiva pentecostal de missões. Texto áureo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. Verdade prática: o Espírito Santo, derramado no Pentecoste, é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 8 e o versículo 14 ao 18. Eu não estarei lendo a leitura para que não fique muito grande o vídeo, mas você que está acompanhando, leia para que venha entender a lição. O objetivo da lição são 3. O primeiro objetivo é apresentar uma perspectiva pentecostal de missões. O segundo ponto é explicar a obra missionária após o Pentecoste. E o terceiro ponto é enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões. Introdução. Uma característica notável do movimento pentecostal desde o seu início, na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Nesta lição, estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nesses últimos dias. A palavra-chave: pentecostal. Ponto 1. Uma perspectiva pentecostal de missões. Subtópico 1. Somos evangélicos. O evangélico, uma geração atrás, era o protestante que enfatizava, primeiro, o compromisso pessoal com Jesus, novo nascimento. Segundo, a autoridade bíblica. Terceiro, o interesse em fazer conversões. Essa é a chave da identificação e definição que o evangélico tem em comum. Esses princípios são chamados de impulso evangélico, que, de acordo com a tríplice ênfase da reforma, tinha a ver com, primeiro, a autoridade das Escrituras. Segundo, a salvação pela fé. E terceiro, o sacrifício universal dos crentes. Pomerville cita os 7 princípios que foram identificados com um impulso evangélico na história. Primeiro, a autoridade da palavra de Deus. Segundo, a ortodoxia, crença secreta. Terceiro, a salvação pessoal pela graça. Quarto, a dedicação e o compromisso. Quinto, o evangelismo e as missões. O sexto, o ecumenismo. E sétimo, a preocupação social. Segundo o autor, o evangélico é, portanto, o cristão que se identifica com essa configuração particular de crença e prática. O pentecostalismo acrescenta um 8º princípio a um impulso evangélico descrito acima, o princípio da natureza dinâmica da fé cristã. Esse princípio envolve a atividade de Deus na experiência cristã contemporânea, em termos do mistério do Espírito Santo. O autor salienta que a experiência distintiva do pentecostalismo com o Espírito Santo dá nova nitidez ao termo evangélico. A experiência distintiva do Espírito Santo faz com que os pentecostes retornem para além do fenômeno fundamentalista do século XIX e da própria reforma para o Evangelho, conforme descrito pela igreja primitiva do Novo Testamento. Como movimento de renovação, e pentecostalismo representa uma renovação da experiência cristã do século I. Por essa razão, tem mais a contribuir para o evangelicalismo contemporâneo do que um ponto de referência específica do Novo Testamento. O dia de Pentecoste, consequentemente, traz à tona uma dimensão da fé cristã que quase foi ofuscada no cristianismo ocidental, a dimensão experiencial. O cristão evangélico
não é aquele que diverge, mas que busca ser leal na sua procura pela graça de Deus, a fim de ser fiel à revelação que Deus faz de si mesmo em Cristo e nas Escrituras. A fé evangélica não é uma visão peculiar ou esotérica da fé cristã. Ela é a fé cristã, não é uma inovação recente. A fé evangélica é o cristianismo original bíblico e apostólico. Os evangélicos consideram essencial crer não apenas no evangelho revelado da Bíblia, mas também em toda a revelação da Bíblia. Crer não apenas porque Cristo morreu por nós, mas também que ele morreu por nossos pecados e de forma que Deus, em amor santo, pode perdoar os crentes penitentes. Crer não apenas que recebemos o Espírito, mas também que ele faz uma obra sobrenatural em nós, algo que, de variadas formas, foi retratado no Novo Testamento, como regeneração, ressurreição e recriação. Eis aqui 3 aspectos da iniciativa divina. Deus revelou-se em Cristo e no testemunho bíblico total sobre Cristo. Deus redimiu o mundo por meio do Cristo e tornou-se pecado e maldição por nós. E Deus transformou radicalmente os pecadores pela operação interna de seu Espírito. A fé evangélica, assim afirmada, é o cristianismo histórico, maior e trinitário, e não um desvio excêntrico dele, pois não vemos a nós mesmos oferecendo um novo cristianismo, mas chamando a igreja ao cristianismo original. Fonte de O Cristianismo Autêntico, páginas 968, textos selecionados da obra de John Stott, compilado pelo bispo anglicano Timothy Dudley Smith, editora Vida Acadêmica, São Paulo, de 2006. O reverendo John Stott, ministro anglicano, foi escritor e ex-capelão da Rainha da Inglaterra em Londres. Subtópico 2. Somos pentecostais. De acordo com o pastor Israel de Araújo, escritor e diretor da FAI-SCAD, Faculdade Evangélica de Teologia, Ciências e Biotecnologias, aprovada pela CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus, no Brasil, na sua magnífica obra Dicionário Movimento Pentecostal, da CPAD. No verbete pentecostal, encontramos a origem e o seu significado. Palavra usada a partir de 1907, na Grã-Bretanha, pelas igrejas históricas tradicionais anglicanas, episcopais, metodistas, evangélicas, para se referir aos crentes que criam e recebiam o batismo do Espírito Santo. Por causa da analogia entre esse movimento e o dia de Pentecoste, Atos 2, 1, 13, isso é por causa da efusão do Espírito e das manifestações de poder que eram observadas por toda a parte das Ilhas Britânicas. Por sua vez, pentecostal é o crente que crê, adepto à possibilidade de receber a mesma experiência do Espírito Santo que os apóstolos receberam no dia de Pentecoste. O termo pentecostal, utilizado por Paul Melville na sua obra A Força Pentecostal em Missões, segundo ele, é para designar a renovação mais ampla da obra carismática do Espírito Santo em todas as formas de cristianismo. Subtópico 3. Contribuição pentecostais às missões. O denominador comum em toda a diversidade teológica dos movimentos, que é considerável mesmo entre os pentecostais clássicos, é a experiência com o Espírito Santo, na diferença da experimentada pelos cristãos do século I. Segundo ele, tal experiência do Espírito pontuou toda a história da igreja. Portanto, o movimento pentecostal, no sentido de movimento de renovação, remonta à obra do Espírito Santo, com a igreja que começou no dia de Pentecoste e continua ao longo dos últimos dias, até que Jesus Cristo volte para a igreja. John Garrett, ministro congregacional, após ter observado cuidadosamente as atividades da igreja pentecostal, escreveu: não se pode excluir a ênfase que o povo pentecostal dá ao Espírito Santo e a descida do mesmo sobre os discípulos em Jerusalém. Os pentecostais são crentes dinâmicos e animam-os
o espírito missionário. Desde o primeiro Pentecoste, todo o cristianismo é chamado a ser pentecostal. Será que os pentecostais compreendem melhor que os outros cristãos a ordem de Jesus? Será que a possibilidade do êxito desse povo se deve em parte ao fato de aderirem a uma verdade central da religião cristã? Seja como for, o fato é que todos deviam transformar-se em membros revolucionários de uma sociedade espiritual, tal como fizeram os primeiros discípulos. No livro de autoria do pastor Gesiel Gomes, Por que sou pentecostal? Tem 9 razões por que eu sou pentecostal. Primeiro, tenho consciência de que a igreja em seus primeiros dias era pentecostal, pois nasceu sob a experiência de um derramamento do Espírito Santo, com promessa de estender-se a toda a carne, e que, sem dúvida alguma, só findará com o arrebatamento da igreja. Segundo, aceito a doutrina dos apóstolos, como descrita em Atos 2:42, e tenho encontrado no Novo Testamento ensino a respeito da obra pentecostal como tal ênfase que na vida dos apóstolos não se poderia encontrar se eles, por sua vez, não houvessem sido pentecostais. Terceiro, não posso ler Atos 2:1, 1 Coríntios 14, Atos 19 e outros textos e permanecer à margem do movimento pentecostal. Quarto, creio firmemente que a chuva serodia de que nos fala a Bíblia é o último derramamento do Espírito sobre a eleita, que assim prepara a noiva para a colheita, e eu desejo desfrutar as bênçãos do Evangelho completo até o momento final. Quinto, tenho buscado, recebi o precioso batismo no Espírito Santo. Falei línguas estranhas, tudo por misericórdia do Senhor. E agora não posso retroceder, inclusive porque o batismo não é um fim em si, mas a porta aberta a outras gloriosas manifestações do Espírito de Deus. As igrejas pentecostais dão ênfase singular à pessoa e à obra do Espírito Santo na atualidade, e a Bíblia é muito clara em afirmar que durante a dispensação da igreja, esta estaria aos cuidados da terceira pessoa da Trindade, e certamente ignorar a Cristo. Sétimo, as igrejas pentecostais são alegres, vivas, movimentadas e vibrantes, e eu sei que isso é plano de Deus, pois no princípio assim foi e no céu também o será. É a Bíblia quem o diz. As igrejas pentecostais entendem a participação a toda a coletividade, tornando mais intenso o ritmo de trabalho e a todos dão oportunidades, não restringindo a graduados a pregação do Evangelho. E isso tem sido parte da razão do seu sucesso, pois ela tem crescido extraordinariamente. 9. Tendo nascido numa igreja pentecostal, todo o meu ser tem recebido a santificação espiritual que somente o Espírito de Deus pode produzir numa vida humana. Ponto 2. A obra missionária de depois do Pentecoste. Subtópico 1. A causa da obra missionária da primeira igreja. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste é o acontecimento impulsor da obra missionária da igreja. Jesus disse aos discípulos que, capacitados pelo poder do Espírito Santo, ele seria as suas testemunhas até os confins da terra. Atos 1:8. O período em que a igreja viveu o seu maior crescimento foi o do primeiro século de nossa era. Ali começou o movimento de missões. Os 8 primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos explicam a razão desse crescimento. Os discípulos deveriam estar revestidos de poder. Atos 1:4. Antes de sair para alcançar as nações do Evangelho. Subtópico 2. A expansão missionária da primeira igreja. Como resultado de terem ficado cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas além das fronteiras da Palestina. O livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário dessa igreja do século I. Nele, embora destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, 1 Coríntios 16:8-9, por ter estabelecido igrejas nas 4 províncias romanas, Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Um período de 10 anos
foram registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres de Deus, como por exemplo Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo, Áquila, Príscila e etc. Subtópico 3. Deus não faz acepção de pessoas. Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado para pregar para um africano, Atos 8, 26 e 30. Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que para Deus todos os seres humanos são alvos do seu amor. Atos 10, 34 a 35, Atos 11, 17 e 18. Paulo, perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios. Atos 9, 15 a 16, Atos 3, 8, 1 Timóteo 2, 7, Tito 2 a 11. João relata que Deus está interessado pela salvação de todos os homens. Apocalipse 5, 9, versículo 10, versículo 13, Apocalipse 7, versículo 9 e Apocalipse 11, versículo 15. A missão atingiria em pouco tempo a escala mundial, visto que pessoas de 16 nacionalidades estavam em Jerusalém naquele dia. Atos 2, 5, versículo 9 a 11. Em Atos 2, apóstolo, após o derramamento do Espírito Santo, houve um grande acréscimo no número de cristãos e o Espírito Santo manifesta-se ainda hoje como salvação. Os primitivos discípulos viviam cheios do Espírito Santo, de alegria e gozo espiritual. E isso explica todas as demais características da evangelização daqueles dias. Atos 4, versículo 8 e 31. Atos 5, 17, versículo 41. E Atos 7, 55. O batismo com o Espírito Santo é de fundamental importância para o êxito da evangelização. O propósito principal do batismo com o Espírito Santo é o recebimento de poder divino para testemunhar de Cristo, para ganhar os perdidos para Ele e ensinar-lhes a observar tudo quanto Cristo ordenou. A sua finalidade é que Cristo seja conhecido, amado, honrado, louvado e feito Senhor do povo de Deus. Mateus 28, versículo 18 ao 20. Lucas 24, versículo 29. João 5, 23. João 15, 26 ao 27. A Bíblia de Estudo Pentecostal, da página 1629, declara: o batismo do Espírito Santo não somente outorga poder para pregar Jesus como Senhor e Salvador, como também aumenta a eficácia desse testemunho, fortalecido e aprofundado pelo nosso relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por termos sido cheios do Espírito. João 14, versículo 26. João 15, versículo 26 ao 27. A igreja crescia em números, a igreja crescia diariamente. A igreja crescia por adição de vidas salvas. A igreja crescia por ação divina. Vejamos o crescimento da igreja primitiva em números. Primeiro, em Atos 1:15, 120 membros. Segundo, em Atos 2:41, 3.000 membros. Terceiro, em Atos 4:4, 5.000 membros. Em Atos 5:14, uma multidão é agregada à igreja. Quinto, em Atos 6:17, o número dos discípulos é multiplicado. 6. Em Atos 9:31, a igreja expande-se para a Judéia, Galiléia e Samaria. E sétimo, em Atos 16:5, a igreja são estabelecida e fortalecida no mundo inteiro. Ponto 3. A ação do Espírito Santo e a obra missionária. A função do Espírito na obra missionária. Subtópico 1. Dentre as muitas funções do Espírito Santo, esta a de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra, como missionários do Senhor. A obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus dependeu da unção do Espírito Santo para o exercício do seu ministério. Isaías 61, versículo 1 ao 3, Lucas 4, versículo 17 ao 20. O Espírito Santo não permitiu que os próprios apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fossem a evangelização. Atos 6, 1 ao 4. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições, o que proporcionava alegria e liberdade, para que os apóstolos tivessem mais ousadia.
e poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Atos 4, versículo 32 e Atos 9, 31. Subtópico 2. O Espírito Santo capacita para a obra. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas da salvação ao mundo. Atos 8, 29. Em Atos 13, 2. Atos 20, 28. Em Atos 16, versículo 4 a 7, temos a revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. Onde e por quem o Espírito Santo também é um instrutor dos ministros da palavra de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 1 ao 18. A ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente do livro de Atos. O ponto de o livro ter sido chamado de Os Atos do Espírito Santo. Tanto o ministério público de Jesus quanto o ministério público da igreja no livro de Atos tiveram o início com a experiência com o Espírito Santo. O poder do Espírito capacitou Jesus para anunciar o Evangelho através da cura dos enfermos, na expulsão de demônios e da libertação dos cativos. Lucas 4, versículo 14 a 19, Mateus 4, versículo 23 e Atos 10, 38. Esse mesmo poder do Espírito Santo concedeu a mesma autoridade espiritual aos discípulos no capítulo 2 de Atos. Subtópico 3. Deus age por meio do Espírito Santo. No livro Verdades Pentecostais da CPAD, o pastor Antônio Gilberto descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. O Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. No livro de Atos dos Apóstolos, observa-se o Espírito Santo agindo em meio à igreja. O Deus bíblico não é conforme apregoa o deísmo, mas sim um Deus que intervém a todo instante pela providência e pelo poder ativo do Espírito Santo. A igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelização com eficácia e na direção divina. O evangelismo e a obra missionária são um fruto natural de uma vida e testemunho para Jesus Cristo, de uma igreja cheia do Espírito. É o Espírito Santo que convence os pecadores do seu pecado, e culpa que abre os seus olhos para que vejam Cristo, que os atrai para Ele, que os capacita e arrepender-se e a crer e que implanta vida na alma morta dessas pessoas. Antes de Cristo enviar a igreja ao mundo, Ele enviou o Espírito Santo à igreja. A guisa de conclusão, vale a pena transcrever a observação do professor de Teologia Bíblica de Missões, Dr. John York, missionário por 25 anos no continente africano, com ministérios de treinamento teológico nas Assembleias de Deus na Nigéria e na América, no seu livro Missões na Era do Espírito Santo, como a fé pentecostal pode ajudar a igreja a completar a evangelização do mundo, da CPAD. O batismo do Espírito Santo não deve ser confundido com emocionalismo ou alguma outra reação humana. A presença do Espírito Santo, personalidades humanas são diferentes e as reações aprendidas variam. O que é essencial é a realidade da concessão de poder divino focalizado em testemunho e serviço. Existem aqueles que confundem o pentecostalismo com a exuberância da adoração ou com um comportamento emocional, ao passo que não seria sábio diminuir o significado das emoções humanas ou da adoração vivais. Esses conceitos não são a essência do pentecostalismo. Seu princípio fundamental é a capacitação sobrenatural de crentes com poder para que possam, em palavras e em obras, adequadamente testemunhar de Cristo nas nações do mundo. Chegamos à nossa conclusão. Nesta lição, estudamos uma das mais importantes contribuições do pentecostais para as missões modernas: o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como o ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário de toda a obra comece e termine sob o poder do Espírito Santo. É essa presença santa que garante o sucesso e eficácia da obra missionária em pleno século XXI. Você que ficou até aqui, Deus o abençoe grandemente. Deixe seu like, comente, compartilhe a lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal.